Existe uma localização no Brasil que é um verdadeiro Eldorado do mercado imobiliário para corretores de imóveis e para investidores. Uma região onde os imóveis se valorizam até 22% ao ano, quando a média nacional é algo em torno de 5%. Que região é essa? Por que ela se valoriza tanto? E o principal, vale a pena eu mudar meu nicho, me mudar para essa região para vender imóveis como eu nunca consegui antes na minha carreira? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo agora, então fica até o final que eu vou te contar tudinho. Olá, eu sou o JP Luz, sou corretor de imóveis há 14 anos, investidor, sou empresário, mentor de uma meia dúzia de corretores e gestor de uma das 3 mais destacadas imobiliárias do Brasil, o Novo Imobiliário. E eu fui convidado pelo canal Corretor Conteúdo do IBREP para falar um pouco desse fenômeno que tem chamado muita atenção aqui no território nacional, o fenômeno do litoral de Santa Catarina. Vamos entender junto por que essa região se tornou o epicentro do crescimento imobiliário no país. Mas antes de mais nada, dê um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal Conteúdo Corretor para ficar por dentro aí de todos os conteúdos para você crescer na carreira e ter acesso às informações de primeira mão, as informações mais relevantes aí do mercado imobiliário para você, corretor, que está visando se aperfeiçoar, se tornar um profissional melhor. Então deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Bom, e sem mais enrolação, vamos começar logo esse vídeo e trazer as informações que são relevantes para você saber que região é essa que se valoriza aí 4, 5 vezes mais do que a média nacional e saber ter uma análise aí se vale a pena você planejar uma mudança. Claro, no mercado imobiliário existe uma demanda, de conhecimento local, regional. E você, corretor, quando está ali na sua região, atuando em um nicho específico, é muito difícil você fazer uma mudança, porque todo aquele conhecimento local que você adquiriu com o tempo que você tem trabalhando, quando você faz uma mudança, você tem que começar esse passo do zero. É claro, cada experiência e cada conhecimento, ele é aproveitado ao longo da sua carreira. Porém, aquele conhecimento local realmente você perde. Mas vamos lá entender melhor sobre essa região e por que acontece esse fenômeno. Trazendo um pouco de contextualização sobre essa região, a gente tem aí o litoral de Santa Catarina, uma valorização muito à frente da média nacional. Isso se dá por alguns fatores, tá? Enquanto a média nacional é na base de 5% de valorização anual, o litoral de Santa Catarina valoriza na casa de 15% em média, e em algumas cidades podendo atingir até 22% de valorização ao ano. Gente, é uma valorização muito grande que há nessa região e existem alguns motivos pelo qual isso acontece. Só para você ter uma ideia, eu atuei durante 13 anos no mercado de prontos lá no Rio de Janeiro. Fui dono de imobiliária, tive uma oportunidade de vender a minha imobiliária para uma startup e também trabalhei como autônomo. E em 2024 eu decidi mudar para essa região que hoje é o epicentro do crescimento imobiliário do Brasil. Isso motivado muito pelas condições de mercado que existem aqui. Só citando um exemplo, se você é um minerador, você vai aonde tem minérios, onde tem ouro. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, é mais interessante que você vá para regiões onde o mercado financeiro é mais desenvolvido. Se você quer trabalhar com tecnologia, é muito interessante que você vá morar lá no Vale do Silício. São as regiões onde esses segmentos são mais fortes e você vai ter mais oportunidades tanto de crescimento como de trabalho. No mercado imobiliário não é diferente. Existem regiões que é muito mais fácil vender imóveis porque os investidores estão trazendo seus recursos para elas para poder ter ganhos altos. E aí fica muito mais simples você vender. Por isso que eu fiz essa mudança lá do Rio de Janeiro para o litoral de Santa Catarina. Trazendo um pouco de contexto de mercado, enquanto a média nacional foi de 5,13%, o litoral de Santa Catarina, por exemplo, cidades como São José, Balneário Camboriú e Itapema, valorizaram além de 15% ao ano. Isso é muita diferença, E existem outras cidades que nem aparecem no FIPZAB que estão com uma valorização ainda maior e eu vou falar sobre elas já já. E João, quais são os fatores que fazem essas cidades se valorizarem tanto, Então a gente vai falar de alguns deles aqui. Primeiro que o estado de Santa Catarina possui alguns índices macros que já são um solo fértil para os negócios, Vamos falar da segurança. A gente tem como um dos estados mais seguros do Brasil. A gente tem o maior IDH aqui e também a maior longevidade. Então, esses índices macros já são aí o início dessa análise. Além disso, na região litorânea, você tem ali uma condição de parceria público-privada que fomenta negócios imobiliários com o objetivo de desenvolver essas regiões.
Então os imóveis acabam se valorizando muito por conta disso. E por final você tem todo o potencial turístico que essas regiões oferecem. Você tem lindas praias, você tem muita oferta de lazer e de serviços, né, bem-estar. Além de ser uma região muito boa para se morar, você também tem aqui uma região maravilhosa para se viver, para se turistar. Você tem aqui também uma região incrível para o turismo, para o desenvolvimento do turismo no geral. Então, resumindo, infraestrutura de qualidade, investimentos significativos em estradas, aeroportos, saneamento básico elevam a qualidade de vida e atraem novos moradores e investidores. 2. Turismo em expansão. O litoral catarinense é um dos destinos mais procurados do Brasil, impulsionando a demanda por imóveis para a temporada e também para a moradia. 3. Segurança e qualidade de vida. Cidades como Jaraguá, Brusque apresentam baixíssimos índices de criminalidade, tornando atrativas para famílias e investidores. E por fim, o mercado de luxo em ascensão, isso muito fomentado por Balneário Camboriú e Itapema, que atrai um público de alto valor, de alto poder aquisitivo para essa região. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia aqui no site da Abra Inc., que saiu em fevereiro de 25. Setor imobiliário em Santa Catarina apresenta um VGV de 41,9 bilhões no ano de 2024, alta de 108% ante 2021. Dados apresentados em eventos com empresários no setor reforçam a participação cada vez maior do litoral catarinense como protagonista no mercado de incorporação. O estudo foi destaque no portal NSC Total, um dos maiores da região. O mercado imobiliário de Santa Catarina demonstra grande solidez com resultados que consolidam como referência nacional. De acordo com dados apresentados no encontro Mercado Catarinense em Foco, realizado pela Associação Brasileira de Incorporação Imobiliária, com o oferecimento da TOTUS e apoio da Brain Inteligência Estratégica, na última quarta-feira, em Balneário Camboriú. Segundo o levantamento, o valor geral de vendas em lançamentos em 2024 totalizou 45 bilhões, liderado pela cidade de Porto Belo, com 11,4 bilhões, e Itapema com 9,2 bilhões. Aí um detalhe, pessoal. Uma cidade que nem aparece no FIPZAP é a líder em negócios em VGV. Muita atenção a isso. Desde 2021, esse índice já soma 153,2 bilhões. O VGV de unidades comercializadas alcançou 41,9 bilhões, também liderado por esses municípios, Porto Belo e Itapema, com, respectivamente, 10,2 bilhões e 9,5 bilhões. No acumulado dos 4 anos, o Estado já conta com 141,4 bilhões. Entre 2021 e 2024 foram lançadas 118,3 mil unidades, sendo 36,7 mil apenas em 2024, que representa 31% do total. Entre as cidades que mais apresentaram lançamentos foi 10,9 mil unidades em Porto Belo e 7,4 mil unidades em Itapema, segundo na posição. O litoral catarinense, com destaque para Balneário Camboriú, Itajaí e outros municípios, lidera os lançamentos de imóveis, representando 77% do total, ainda no acumulado de 3 anos. Florianópolis, por sua vez, contribui com 10% das novas unidades no mesmo período de tempo. O VGV lançado no litoral catarinense em 2024 atingiu 37 bilhões, uma expansão de 145% quando comparado entre os últimos trimestres de 2024 e 2021. As unidades lançadas somam 28,5 mil, uma alta de 108%, também na comparação entre o quarto trimestre de 24 e de 21. Já o PIB da região litorânea de Santa Catarina saltou de 17 bilhões em 2010 para 73 bilhões em 2021, um aumento de 326%, refletindo o forte crescimento regional. Agora vamos falar das cidades em evidência. Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo é a tríade das cidades que são mais interessantes para se investir. São 3 cidades em 3 estágios diferentes. Trazendo um dado bem interessante, Balneário Camboriú em 2012 fez alguma alteração ali nas leis municipais, permitindo a outorga onerosa, que encheu os caixas da prefeitura com recursos para que essa sim pudesse investir na cidade, em infraestrutura. E esses recursos eles vieram do aumento do potencial construtivo dos terrenos. Então, só para exemplo, aquele prédio que é hoje o mais alto do Brasil, Yacht House, onde o Neymar tem uma cobertura, aquele terreno ali podia construir 40 andares, mas a construtora ela construiu 80,
pagando de outorga onerosa 44 milhões aos caixas da Prefeitura de Balneário. Então você imagina, são mais de 200 construtoras, todas com 2, 3 empreendimentos, cada uma pagando 5, 10, 20 milhões de outorga onerosa. Não é à toa que o caixa da cidade teve ali em 2023 um índice histórico aí de 1 bilhão em caixa. E todo esse dinheiro tem que ser, 85% dele, tem que ser reinvestido em obras de infraestrutura pública na cidade. Então você teve o alargamento de faixa de areia, trouxeram uma roda gigante, pagaram royalties do parque da NASA. Agora saiu uma notícia que vai ter um resort com uma estação de neve indoor. Então você imagina o quanto que isso não atrai novos moradores, investidores e também turistas para a região. Então é muito fomentado por esse dinheiro da outorga onerosa que é reinvestido na cidade. Esse é o mecanismo principal aqui das cidades litorâneas. Itapema já é uma cidade que está no estágio anterior. Apesar de ter um público de alto padrão, está muito bem desenvolvida, ela representa uma cidade que traz uma calmaria um pouco maior, um pouco mais de sossego em comparação a Balneário, que é muito badalada, mas que também atrai esse público de alto padrão. E também está fomentando aí na parceria público-privado grandes obras e mudanças aí na infraestrutura local para atrair cada vez mais turistas e moradores. E por fim, Porto Belo, que é a cidade que está no estágio de desenvolvimento mais anterior, que você tem mais terrenos disponíveis, que está num processo de desenvolvimento urbano anterior. Essa cidade ela fez agora o mesmo movimento que Balneário fez em 2012, ela fez em 2022, ou seja, 10 anos depois. O que tem de diferente em Porto Belo? Porto Belo fez o mesmo mecanismo, trazendo o setor privado em parceria com a prefeitura da cidade para fomentar esses negócios. Porém, diferente de Balneário, Porto Belo aperfeiçoou esse modelo e criou um plano de uma década, que vai até 2032. E nesse plano existem inúmeras obras que ocorrerão na cidade, algumas delas já estão começando, como o alargamento de faixa de areia, novas vias, novos acessos, novos parques, tem faculdade por vir, tem shopping por vir. Agora foi recém-inaugurado o Colégio Bom Jesus, é uma das maiores redes de ensino privado do Brasil. Isso e muito mais, além da exploração aí do turismo náutico, das belezas naturais que a cidade tem. E não é à toa que a cidade apresentou no último ano uma valorização de 22%, segundo o relatório do aplicativo DWV, que é o aplicativo das construtoras que trouxe esses dados. Porto Belo não aparece no FIPZAP por ser uma cidade ali com menos de 30 mil habitantes, mas a população da cidade vem crescendo exponencialmente. Em 2015 eram 9 mil habitantes, agora já são quase 30. E a tendência é que isso cresça ainda mais. Então hoje, se você quiser investir numa cidade que valoriza muito à frente da média nacional, a minha recomendação é que você invista em Porto Belo. Bom, e qual é a oportunidade para nós, corretores de imóveis aqui na cidade? Você tem inúmeros investidores do Brasil e inúmeros países, brasileiros que moram fora, estão todos eles voltando os seus olhos para cá, porque além dessa configuração de negócios favorável, você ainda tem também uma questão de mercado, de formas de pagamento. Você ainda tem uma condição de formas de pagamento muito facilitadas aqui, oferecidas pelas construtoras. Você consegue comprar um imóvel com mais ou menos a metade da entrada que você compraria em outras regiões e parcelar diretamente com a construtora. Mesmo após as chaves, você continua parcelado, sem juros, só com uma pequena correção do CUB de Santa Catarina. Então essa questão da facilidade de pagamento favorece imensamente os negócios e os investimentos. Então muitos investidores estão trazendo os seus recursos para cá porque a cidade oferece uma forma de você multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido do que no mercado financeiro ou em outras regiões. Acaba sendo muito interessante para o corretor trabalhar aqui porque, a rigor, é mais fácil vender imóveis aqui. Já a decisão de se mudar para cá é algo que você deve fazer com muita cautela. Claro, você tem que entender que saindo da região que você já domina e indo para uma nova, existe um período ali de adaptação, é importante que você venha com caixa. Eu fiz esse movimento em março de 2024, vim para cá, para o Novo Imobiliário, que hoje é o maior grupo imobiliário de todo o sul do Brasil. Eu sou o gestor de uma das filiais do Novo Imobiliário e aproveitando, se você quiser fazer parte do meu time, se mudar, você pode me chamar no Instagram, me manda um direct lá, meu arroba é jpluz, com 3 E's no final. A gente conversa, a gente se conecta e aí eu posso te dar mais informações, tá? Eu tenho vaga aqui no meu time para você que está pensando em fazer essa mudança aqui para a região. Um detalhe importante é que lá no Rio de Janeiro a maioria das construtoras paga 4,2% de comissão e aqui a maioria são 6%. E dentro das imobiliárias, normalmente o valor da comissão rateada é de meio a meio, Normalmente vai de 45% a 50% do valor total da comissão.
Então é muito mais do que se pagava lá no Rio de Janeiro, pelo menos essa experiência que eu tenho, tá? Você pode deixar aqui nos comentários se a sua região é assim mesmo, quanto que as construtoras pagam aí de comissão para cada venda feita. Bom, e essa decisão de vir é uma decisão sua, mas eu acho que vale a pena você investir, se informar mais sobre o mercado aqui. Pode me chamar que eu vou te ajudar a trazer boas informações se você quiser, tá bom? Eu fiz esse movimento e deu muito certo. Hoje eu estou à frente aí do Novo Mobiliário como uma das peças de liderança, com equipe de vendas, né? E ajudando na expansão da empresa, que é uma das empresas que mais cresce no Brasil. No mais é isso. Você conhece outra região que se valoriza tanto quanto o litoral de Santa Catarina? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueça que aqui na descrição tem um link para você acessar o curso do IBREP, se você quiser tirar o TTI, se estiver começando na profissão, clica lá, acessa, tem preços bem interessantes para você que quer tirar aí o curso de técnico em transações imobiliárias. O IBREP é o instituto mais confiável para você ir tirar o seu certificado, tá bom? Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo, envia para aquele corretor que precisa assistir sobre isso. Me segue nas redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube. Todas elas são @jpluz, com 3 E's no final. Para quem também tiver interesse, quiser se desenvolver, aprender como fazer ali artes no Canva, que é uma das ferramentas mais importantes hoje para o corretor de imóveis poder se desenvolver, fazer suas ofertas, editar vídeo, criar cartões de visita, papéis timbrados, fazer seu mini site, tudo isso eu tenho um curso que é o Canva para corretor, eu vou deixar aqui na descrição também, se você quiser acessar. São 7 horas de aulas gravadas, dá para fazer bem rápido, é um curso bem expresso e você vai sair aí uma máquina de utilizar as mídias, né, as imagens, para poder se tornar um profissional melhor. Tá com um desconto bem interessante, tá bem baratinho, então acessa lá e a gente se vê lá dentro do meu curso, tá bom? No mais é isso, eu agradeço imensamente, um grande beijo no coração, corretor, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!